Olá, clientes e seguidores da Doc Concierge. Como de costume, vamos ao fechamento do mês de junho. Só que antes de entrar no mês de junho, eu queria falar um pouco desse primeiro semestre maluco e histórico para a Bolsa Brasileira. Primeiro trimestre, a gente teve o pior trimestre dos últimos 20 e tantos anos. E o segundo trimestre, nós tivemos o melhor segundo trimestre dos últimos 17 anos. Então, isso daí já dá um pouco do resumo de como foi esse semestre maluco na Bolsa. A primeira semana de junho começou com aquela mesma euforia vista no final de maio. O ritmo de festa continuou e naquela semana a Bolsa subiu 8,2%. A semana extremamente positiva terminou com o indicador de desemprego nos Estados Unidos superando e muito as expectativas. Eram esperados a perda de 8 milhões de empregos e o que se viu foi a criação de 2,5 milhões de empregos, ou seja, um gap de mais de 10 milhões de empregos esperados. O que fez com que a taxa de desemprego esperada em 20% viesse em 13,3%. O que mostrou a rápida recuperação do mercado americano. O dólar nessa semana recuou 6,6% e fechou abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde 13 de março. A segunda semana de junho começou como terminou a primeira. Euforia, ânimo global, bolsa batendo 97 mil pontos. Acontece que no meio daquela semana, a reunião do Fed e indicadores fracos vindo da Europa, por exemplo, o PIB do Reino Unido, fizeram com que o mercado realizasse parte dos ganhos. Principalmente com a entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell, indicando uma recuperação lenta da economia americana e a perda permanente de empregos. A segunda semana de junho, a bolsa fechou com uma perda acumulada de 1,95%, interrompendo uma sequência de 3 semanas seguidas em alta, onde acumulou ganhos de 22%. Vale uma menção honrosa também para o IPCA de maio, que saiu nessa segunda semana de junho e indicou uma deflação de 0,38%, depois de ter recuado 0,31% também em abril. Essa é a maior queda de preços mensal dos últimos 22 anos, o que mostra que a economia continua fraca. Também foi a maior queda para o mês de maio de toda a série do IPCA medida pelo IBGE. Nessa semana, o dólar voltou a fechar em alta depois de 3 semanas seguidas de queda. A Bolsa Americana, é importante frisar, nessa segunda semana de junho, fechou em queda de 5% após chegar muito perto do patamar pré-crise, ou seja, demonstrou uma recuperação extremamente rápida, fechou aí com essa queda acentuada de 5%. A terceira semana de junho começou com um tom mais negativo nos principais mercados internacionais, reverberando preocupações dos investidores com a segunda onda do coronavírus, principalmente nos mercados da China e dos Estados Unidos. A saída do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, também contribuiu para o tom negativo do início da semana. Mas nada disso interferiu para que o otimismo visto nas últimas semanas voltasse com força ao longo da semana, com a bolsa engatando 4 altas seguidas e terminando a semana em ritmo de festa, com alta de 4,1%. Ainda sustentada pela alta liquidez injetada ao redor do mundo pelos bancos centrais e a queda generalizada das taxas de juros ao redor do mundo. Mas até quando? Nessa semana, a Selic atingiu um novo patamar histórico de 2,25% ao ano. A tensão política no Brasil e a taxa de juros mais baixa fez com que o dólar disparasse na semana 5,41% e fechasse cotado a 5,31%. Os últimos 7 dias úteis de junho, vamos falar assim porque junho teve uma 4ª semana completa e metade de uma 5ª semana, foi marcada por um misto de sentimentos entre indicadores bons vindos da Europa e dos Estados Unidos e o medo de uma segunda onda já realidade em alguns países. A bolsa passou a semana inteira, os 7 dias úteis inteiros, oscilando entre altas e baixas e fechou em queda de cerca de 1,5%. Apesar da bolsa não ter conseguido atingir a máxima dos 97 mil pontos que atingiu em 8 de junho, ela conseguiu se manter e fechou o mês em alta de 8,76%, acumulando no segundo trimestre uma alta de 30,2%. E o que esperar para julho e para o segundo semestre de 2020?
A volatilidade promete. Teremos eleições americanas no segundo semestre, teremos provavelmente novos capítulos da guerra comercial Estados Unidos-China, mais discussões na OPEP. Como é disso que o mercado de renda variável vive? Volatilidade? Vamos em frente. Apertem os cintos e um ótimo julho e segundo semestre para todos. Abraços a todos e até o mês que vem.